Salve corintiano, salve corintiano, e aí anti-Corinthians, belezeira? Amigões, vou dar uma pausa nas histórias do Corinthians para poder atualizar os meus seguidores e inscritos no canal. Passar algumas informações importantíssimas, a começar pela decisão da CBF com a patrocinadora master do Corinthians. Para quem não está a par, a CBF entrou com uma ação para que patrocinadora master do Corinthians não estampasse a sua marca nos jogos que seriam televisionados para todo o Brasil, pois a patrocinadora não estava em acordo com a legislação brasileira. Entretanto, a patrocinadora Esportes da Sorte teve sim o seu nome na lista que o governo soltou. Porém, a Esporte da Sorte tem o direito de uso de imagem dos seus times que ela patrocina para o estado do Rio de Janeiro. Porém, conseguiu uma liminar para que pudesse transmitir para todo o território nacional. Como é pela Loterge, que é do estado do Rio de Janeiro, o governo queria que a empresa mandasse as documentações para que ficasse de acordo com a legislação. Até o final de dezembro de 2024, a Esporte da Sorte estará fazendo uso dessa liminar emitida pela Loterge. Isso é motivo para a preocupação do Corinthians? Não. Existe uma cláusula onde que o rompimento desse contrato pela Esporte da Sorte, caso ela não esteja regularizada para o ano de 2025 e 2026, a Esporte da Sorte é obrigada a pagar uma multa de 100 milhões de reais com a quebra deste contrato. E o Corinthians já tem duas patrocinadoras que demonstraram interesse, inclusive pagariam até o salário de Memphis Depay, já que toda a mídia está dizendo que o Corinthians não teria condições de pagar o salário do jogador. Uma outra notícia positiva para o Corinthians é que o jogador José Martínez, no jogo entre Venezuela e Argentina, tomou o seu terceiro cartão amarelo, onde o jogador estará suspenso para o próximo jogo e, obviamente, estaria apto para poder jogar contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro no dia 16 de outubro, um dia após o encerramento da data FIFA. Corinthians, que entrará com um pedido solicitando a liberação do jogador para poder fazer parte do elenco do Corinthians e poder fazer os treinos, mas, segundo alguns setoristas, a Confederação Venezuelana não está disposta a liberar o jogador. De qualquer forma, o jogador estará apto, descansado, já que ele não terá jogado o próximo jogo da Venezuela. Uma outra boa notícia é sim a nota que o Corinthians mandou para o Flamengo com interesse de compra do goleiro Hugo. E isso está causando uma dor de cotovelo para os mulambos que estão perturbando a diretoria do Flamengo, já que o contrato que o Corinthians fez, goleiro que estava escanteado lá no Desportivo Chaves em Portugal, foi enxotado do time do Flamengo em 2022 e foi uma grata surpresa graças ao Cifute, comandado por Carlos Renan Bloise, a mando de Fabinho Soldado, que correram atrás do goleiro, contrataram depois de todo aquele caos que aconteceu com a saída de Cássio, que não suportou a pressão, e também ser reserva do goleiro que seria titular na ocasião, Carlos Miguel, que simplesmente deu as costas para o Corinthians assim que o Cássio rescindiu o contrato. Para nossa surpresa, Fabinho Soldado trouxe Hugo Souza, que na minha opinião está assim, ó, com Rodrigo Garro em questão de ídolo, em questão de bom jogador. E o que está causando a revolta dos torcedores flamenguistas é o contrato que o Corinthians tem com o Flamengo com o jogador Hugo, que o valor de 800 mil euros será parcelado em 4 vezes. O Corinthians contratou o jogador por empréstimo por 200 mil euros, teve os 2 jogos, um pelo Campeonato Brasileiro e um jogo de ida pela Copa do Brasil, e o Corinthians teve que desembolsar 1 milhão de reais, mas agora, com a nota enviada para o Flamengo com intenção de compra pelo jogador, essa multa cai. Então, no jogo da volta na Neoquímica Arena, o Corinthians não precisa pagar esses 500 mil reais.
E a primeira parcela de 200 mil euros será no dia 15 de janeiro de 2025. A outra será em 15 de julho de 2025, depois 15 de janeiro de 2026 e finaliza em 15 de julho de 2026. Que negócio da China! Depois da trolhada que o Corinthians tomou com o Mateuzinho, pagando 5 milhões de euros pelo jogador que deu trabalho e só começou a jogar bem no segundo semestre deste ano, o Corinthians deu a volta por cima, contratando esse craque que é o nosso goleiro Hugo Souza. E para finalizar, o que não é surpresa de todos nós, o STJD manteve a decisão da CBF em não alterar as datas dos jogos, tanto da Copa do Brasil como também do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Corinthians irá jogar o seu jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e o jogo da volta na semifinal pela Copa do Brasil com o Flamengo no domingo. O Flamengo que irá enfrentar o Fluminense desfalcado e terá todos os seus selecionáveis no dia 20 para essa decisão. E amigões, sendo muito sincero, a pior coisa que poderia acontecer para o Flamengo era ter essa data alterada. Porque o que a torcida do Corinthians irá infernizar, o time do Flamengo não tem noção do inferno que eles irão enfrentar. Os mimadinhos, os paparicados da CBF, pode ter certeza que a torcida do Corinthians entrará em campo empurrando. O Flamengo não irá disputar o jogo com apenas 11 jogadores, e sim contra 12, porque eu tenho certeza que os mais de 46 mil torcedores que estarão presentes neste jogo irá empurrar e nós iremos atropelar esse timinho varmengo sem vergonha. Você, flamenguista, não pode falar que a gente está correndo. Vocês sim estão correndo, porque aqui é Corinthians e na nossa casa caiu em Itaquera, já era. A gente vai atropelar vocês. E vai Corinthians!